Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje a gente mergulha num material assim fascinante que aborda temas bem densos, né? Escatologia, profecia e, claro, o discernimento para lidar com tudo isso. Temos aqui uns trechos de um texto chamado Escatologia, Profecia, Revelação e Discernimento. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a perspectiva que essa fonte traz, sabe? O que ela entende por profecia bíblica, como diferenciar isso de outras práticas e qual a relevância que o texto mesmo dá para isso hoje em dia. E olha, já começa forte citando Isaías 46, aquela ideia de Deus anunciando o fim desde o princípio. Isso já dá um tom bem específico, né? Vamos desembrulhar isso. O texto, então, ele conecta escatologia, que é o estudo das últimas coisas, ele chama de procedimento divino, baseado na palavra profética, e usa Isaías 46, versículos 9 e 10 como base para isso, né? Deus declarando o fim desde o início. Diante disso, como é que essa fonte define profecia? Nesse contexto bíblico que ela apresenta, o que seria fundamentalmente? Então, a visão do texto é que a profecia bíblica é uma comunicação, assim, bem específica. Ela vem de Deus, é para a humanidade, sabe? E a transmissão, segundo eles, ocorreria ou por seres sobrenaturais ou por pessoas autorizadas por Deus, e tem uma distinção temporal que a fonte acha importante. Ah, sim. Qual seria? Que antes de Cristo, e ali na transição das alianças, Deus teria falado de muitas formas diferentes. Só que, e aqui está um ponto-chave para o argumento deles, com a revelação que eles consideram completa nas Escrituras, a comunicação de Deus agora seria primordialmente por Cristo, o Verbo revelado, como eles dizem. Entendi. A base para isso é Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, que fala, né, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. A implicação direta que o autor tira disso é que Cristo é a forma final, a forma definitiva da revelação de Deus. Ok, essa ideia de Cristo como revelação final é central. Mas aí surge logo uma questão sobre as práticas de hoje, né? Se a fonte defende que a revelação completa está em Cristo e nas Escrituras, como ela vê as pessoas que hoje se dizem profetas? Principalmente os que fazem previsões, trazem novas palavras. O texto até usa termos fortes, tipo meros adivinhadores. Como é que ele sugere fazer essa distinção na prática? Parece um ponto bem delicado. É, com certeza. É um ponto nevrálgico. A fonte dá um critério que ela considera claro, objetivo, buscando base lá em Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. A passagem é bem direta, né? Diz algo como: se você pensar, como vou saber se a palavra veio do Senhor? Quando o profeta falar em nome do Senhor e não acontecer, essa palavra não veio do Senhor. Foi presunção dele. O teste do cumprimento, então. Exato. O foco principal dessa distinção para o texto é a origem da mensagem. A profecia bíblica real, nessa visão, tem que vir de Deus. Não pode ser da vontade, da interpretação, ou sei lá, do desejo do profeta. O argumento é que Deus mesmo põe as palavras na boca do profeta e o chama para isso. E isso é contrastado com práticas onde, na visão do autor, parece que a pessoa tenta ditar o que Deus deveria dizer, né? Entendo. Então, a verdade da profecia estaria na origem divina. E aí, sendo ela agradável ou não. Qualquer outra coisa que não passe nesse teste de origem e cumprimento, eles classificam diferente, como presunção ou adivinhação mesmo. Certo, a lógica é clara. Origem divina, confirmação pelo cumprimento. Mas, pelo que eu entendi, a fonte não joga fora totalmente a ideia de profecia hoje. Cita 1 Tessalonicenses 5. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova. Retenha o que é bom. Se não é para desprezar, mas para testar. O que significa exatamente pôr à prova ou examinar nesse contexto? Como se aplica esse teste segundo o material? Isso. O chamado não é para descartar, mas para ter um discernimento cuidadoso, né? A interpretação que o texto dá para
pôr à prova é justamente submeter o que é dito ao exame das escrituras que já foram reveladas. E aí o propósito da profecia, como eles apresentam, meio que se desloca. Sai da previsão de eventos futuros ou de adivinhar coisas escondidas. E vai para onde? Vai para o uso da palavra de Deus, que já está estabelecida, para edificar, exortar, consolar, sabe? Ministrar fé e esperança com base no que já foi revelado. Tem um exemplo que o texto usa para ilustrar, é o encorajamento para Josué, lá em Deuteronômio 31, ser forte e corajoso. Lembro dessa passagem. Então, a fonte argumenta que a força do Josué não vinha dele mesmo, mas da promessa que Deus tinha feito e jurado, de que o povo ia herdar a terra. Nesse sentido, a profecia seria aplicar essa promessa divina, que já existia, à situação concreta do Josué, fortalecendo ele com base na fidelidade de Deus ao que ele mesmo já tinha dito. Ah, interessante. É uma aplicação da palavra revelada, então. Não uma nova revelação preditiva no sentido mais comum. Exatamente, é como usar a palavra para iluminar a situação presente. Faz sentido, como forma de edificação. Agora, o texto parece ser bem crítico, né? Com essa busca atual por profetas para dar orientação em coisa do dia a dia, dinheiro, relacionamento, carreira, o autor chama isso de engano. Por que essa visão tão forte? O raciocínio que a fonte apresenta é que essa busca por respostas rápidas para dilemas do cotidiano, através de supostos profetas, representa uma busca por soluções que o texto chama de puramente horizontais. Horizontais? Como assim? Ou seja, soluções focadas só no plano terreno, material, temporal, que não estariam alinhadas com o propósito mais transcendente da profecia bíblica, como a autora entende, sabe? E o texto vai além. Diz algo bem forte. Mesmo que alguém que se diz profeta acerte detalhes específicos da vida de uma pessoa, um nome, uma data, um problema que ninguém sabia isso por si só não validaria essa pessoa como mensageira de Deus. Pelo menos não segundo essa perspectiva. Nossa, e por quê? A fonte até atribui essa capacidade de acerto em detalhes a outras influências, que eles descrevem como potencialmente diabólicas, que usariam isso como uma tática. Uma tática. Puxa, com que objetivo nessa visão? O que estaria por trás disso? Segundo o argumento do texto, seria uma estratégia para distrair. O objetivo seria tirar a atenção das pessoas daquilo que a fonte considera o centro da mensagem do Evangelho. Reconhecer o pecado, a centralidade da cruz de Cristo para a salvação, para a transformação. Ah, entendi. O foco, né? Isso. O autor argumenta que o adversário espiritual, digamos assim, conhece o coração pecaminoso do homem e sabe que é disto que ele gosta e quer. Então, exploraria esse desejo humano por soluções fáceis, por sinais, por validação externa. Para quê? Para afastar a pessoa da mensagem fundamental da fé cristã, como eles apresentam ali. Seria um desvio sutil, sabe? Tirar do foco espiritual essencial para focar em questões mais mundanas, mesmo que pareçam espirituais na superfície. Compreendo a crítica. É um alerta sobre a motivação da busca e o foco do que se busca. Bom, se essa é a crítica, então quem seriam os verdadeiros profetas hoje, partindo dessa perspectiva que o texto desenha? O material cita Amós 3.7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí, de um jeito interessante, conecta isso aos que chama de nascidos do alto, citando Colossenses 1, 26 e 27. Como funciona essa conexão? Quem, então, comunica a mensagem de Deus hoje, nessa leitura? Olha, aqui está um dos pontos que eu achei mais fascinantes e talvez até mais transformadores da perspectiva que a fonte traz. O texto propõe meio que uma redefinição do conceito de profeta para o contexto atual, baseada na interpretação que faz dessas passagens. Ele sugere que, no sentido mais relevante para hoje, todos os eleitos e regenerados, ou seja, aqueles que, na linguagem do texto, nasceram do alto, que passaram por uma transformação espiritual fundamental por Cristo, são, na essência, profetas. Todos? Como assim? Sim. E a profecia principal deles não seria prever o futuro ou revelar segredos da vida dos outros.
A função profética central para essa visão seria anunciar o segredo ou mistério de Deus, aquele que ficou oculto por gerações, mas que agora foi revelado. E que mistério é esse? Conforme a citação de Colossenses 1:27 que eles usam, é Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, Portanto, a maior e mais perfeita profecia que um crente poderia proclamar seria a própria realidade da presença de Cristo habitando nele, transformando-o. A ênfase muda completamente, sabe? Sai da previsão de eventos externos e vai para a proclamação de uma verdade espiritual interna, viva, transformadora. Nossa, isso. Isso representa uma mudança de paradigma e tanto. A profecia nessa leitura deixa de ser algo raro e espetacular de poucos escolhidos e vira quase uma função inerente a quem crê, ligada à proclamação da mensagem central do Evangelho, Cristo no crente. É uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma ouvir por aí. E como o texto amarra isso com a escatologia com o fim dos tempos? Ele termina com uma citação forte de Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Como essa passagem é vista pela fonte como uma profecia relevante para os nossos dias? A interpretação que o texto dá para essa passagem de Apocalipse é que ela funciona como um retrato fiel da condição espiritual do mundo hoje, destacando uma divergência de caminhos que se torna cada vez mais definitiva, sabe? É vista não como Deus mandando pecar ou ser santo, mas como uma descrição profética da polarização espiritual que, segundo o autor, marca nossa era. Uma polarização. Isso. A passagem estaria descrevendo a consolidação de dois grupos bem distintos. De um lado, aqueles que, usando a linguagem da fonte, nasceram de novo e foram embranquecidos pelo lavar regenerador de Cristo, falando da purificação espiritual. Estes, segundo a passagem, continuariam firmes no caminho de justiça e santificação. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Do outro, estariam aqueles que permanecem no que o texto chama de vidas almáticas, vidas dominadas pela natureza humana não regenerada, presas às suas justiças próprias e sistemas religiosos da mentira. E estes também continuariam no seu curso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Então a fonte interpreta isso como uma declaração profética sobre a cristalização das escolhas espirituais. Reflete a separação que fica cada vez mais nítida entre quem está alinhado com Cristo, na compreensão do autor, e quem segue outros caminhos. É uma profecia sobre a condição final que reflete as decisões tomadas ao longo da vida em relação à mensagem central do Evangelho, como o texto apresenta. Certo. Então, acho que fechamos o ciclo, exploramos bem essa perspectiva particular sobre escatologia e profecia, como está lá nos trechos que a gente analisou. Vimos como a fonte define a profecia bíblica, o critério que ela propõe para testar autenticidade, origem divina e cumprimento, né? A crítica forte a certas buscas atuais por previsão e essa ideia bem transformadora do crente como proclamador da realidade de Cristo em vós. Exatamente. Se a gente fosse resumir o fio condutor do argumento nesse material, seria essa distinção fundamental que o autor tenta fazer. De um lado, a profecia bíblica, que para ele vem de Deus, é validada pelas Escrituras, tem Cristo como centro e clímax, e do outro lado, práticas de adivinhação ou previsão, que ele vê como de origem humana ou até enganosas. A fonte consistentemente coloca Cristo como a revelação final, completa de Deus, e argumenta que proclamar essa realidade em nós é a verdadeira função profética para os crentes hoje. E para nossa reflexão final, algo que fica martelando aqui desse material, a fonte liga muito forte à verdadeira profecia, não à capacidade de prever o futuro, mas à compreensão e proclamação de uma realidade espiritual interna, central mistério de Cristo revelado nos que creem. Isso levanta uma questão interessante, né? Especialmente para quem se interessa por esses assuntos. Se alguém adotasse essa perspectiva, como isso poderia mudar a busca pessoal por orientação espiritual ou por comunicação divina no dia a dia?
Talvez o foco mudasse do "o que vai acontecer comigo" para algo mais como "quem Cristo é em mim e o que ele já revelou na sua palavra". Fica aí a provocação. O texto termina com a expressão em latim "da lucem Domine", que significa "dá luz, Senhor". Um pedido que parece bem apropriado, né? Buscar clareza num tema tão profundo e complexo como este.